Capítulo 90. A polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto, sem entrar nem parar ou, se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este em que vou-lo digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro antes longe que próximo. Fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos de muito. Intimidade, que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica, entre nós, 2 anos antes, a propósito. Mal podeis crer a que propósito foi. Foi a Guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura, e trazia-o para o fundo da loja, donde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez, e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo parte das carnes, os dedos queriam apertar-se, o aspecto não atraía de certo. Tinha-o de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da Guerra da Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer, e eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível, e a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade transcrevendo-os de fora, mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia, Manduca fez o mesmo ao dos aliados, e o terceiro domingo em que entrei na loja tocamos outra vez no assunto. Então Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito, e na terça ou quarta-feira recebi 2 folhas de papel, contendo a exposição e defesa do direito dos aliados, e da integridade da Turquia, concluindo por esta frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Li-a e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel, fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. Ou gosto da polêmica ou qualquer outra causa que não alcanço. Não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade, não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria, era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica, não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia, e o final era o mesmo, os russos não hão de entrar em Constantinopla. Trepliquei, e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente a mim sobravam 1000 coisas que distraíam, o estudo, os recreios, a família, e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário, ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres, os olhos desaprenderam de chorar,
se porventura choravam antes. Sentia esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez, à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar da resposta, e se demorará muito, e que pergunte ao moleque, quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também, apenas recebe os seus papéis. Atira-se a lê-los, e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou de jantar, fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia, se afinal cedeu foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu afinal, como os estados morrem, é nosso caso particular, a questão é saber, não se a Turquia morre porque a morte não poupa ninguém, mas se os russos entrará algum dia em Constantinopla, essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste rota infecta colcha de retalhos. Capítulo 91 Machado que consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então, a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo então não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até, lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia, mas, se era, ele estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92 O diabo não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele, 2 pessoas vieram ajudá-lo, Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais da que lhe exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de mata-cavalos, temperando mal com a opinião anti-russa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolação maiores, de certo que uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algumas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, a um mister de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade.
Capítulo 93. Um amigo por um defunto. Quanto a outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim, a palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe dous superlativos, tio Cosme dous capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metidiço e tinha os olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias, entretanto, pode ser que a senhora de Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natura. Parece curioso, isso parece, mas, a mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível! Exclamou Escobar. 40 anos. Nem parece 30, está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu, são exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade. Ainda agora frescas. E não contávamos voltar, não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando, é de lá. Tomás. Nhonho. Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço, chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião, todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto, apontei ainda outros escravos. Alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido, ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda ou de nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique, e estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados, não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da Rosa, a maior parte ficou lá. O que me admira é que de Glória se acostumasse logo a viver, em casa da cidade, onde tudo é apertado, a de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece.
Mamãe tem outras casas maiores que esta, diz porém que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda, conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete, não lhe hão de faltar tectos, concluiu ele sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passamos o lavadouro, ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio, depois continuamos. Quais foram as reflexões não me lembro agora, lembra-me só que as achei engenhosas, e ele riu também. A minha alegria acordava dele, e o céu estava tão azul, e o ar tão claro, que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe, um anjo dobrado, disse ele. Capítulo 94 Ideias aritméticas. Não digo mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar, sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes, 2 é igual a 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P, o mesmo do S, do C e do Z, o mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos, não há dous que façam o mesmo ofício, 4 é 4, e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22, multiplique por igual número, dá 484, e assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5, põe-lhe do zero, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com um P como com 2 pp. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que, eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar, em 3 minutos, quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma, e se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta, e na semana seguinte levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar. E enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras, e sussurrava. Oh! O vento não é mais rápido! Foi dito e feito. Em meio minuto bradava-me, dá tudo 0,70 cifrão 000 mensais. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas, e que os aluguéis variavam de uma para outra. Indo de 70 cifrão 000 a 180 cifrão 000.
pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel Felo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente, e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total, e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nenhum erro. 1,2.070 cifrão 000. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples, e portanto mais naturais. A natureza é simples. A arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo, que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não é inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca. Mas, fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes.